Bom, olá galera, tudo certo? Bom, estamos modificando aí nossa forma de ter aula devido à crise que o mundo se encontra, né? Porque não é nem só o país, é o mundo, no contexto geral. Estou aqui de casa fazendo a blogueirinha, a youtuber, então vou começar tradicionalmente. Já clica em curtir, comenta, se inscreve no canal. Mas enfim. Devido a esse cenário, nossos métodos avaliativos eles vão ser diferentes, né? Vocês já estavam desenvolvendo um trabalho comigo, que era a criação de um escopo de um canal. Esse trabalho ele vai ter um valor de 2,5 para a nota de vocês, tá? E eu vou pedir mais um outro trabalho no valor também de 2,5, além da participação no fórum de vocês, tá? Bom, vamos só recapitular aqui que a gente estava falando na disciplina nesses últimos dias. A gente estava falando primeiro sobre o que era um projeto. Vocês lembram do que é um projeto? Patrícia, se você está assistindo. É, Bom, um projeto, então, que a gente veio conversando, de acordo com a ISO, é um processo único que tem um esforço de um grupo exclusivo, que tem um tempo de início, de meio e de término. Então, um projeto, ele sempre vai ser uma coisa específica e única para a empresa. Não se esqueçam do que é um processo e do que é um projeto. Um processo é uma situação rotineira que acontece dentro da empresa, então aquilo vai se repetir e um projeto não, um projeto vai acontecer uma vez. Pode ser que a partir da sua elaboração, esse projeto se torne um processo dentro da empresa, mas até lá ele é um projeto. Vamos recapitular com o exemplo do bolo que vocês estão cansados de saber. Inclusive, espero poder fazer um bolo hoje. É, um bolo para uma empresa de bolos, tipo Casa da Dona Maria, ou Bolos da Vó, Bolos da Ana. Preparar um bolo para eles é um processo, porque é repetido. Todo dia eles fazem centenas, milhares, dependendo da sua capacidade produtiva. Já para mim, que vou fazer um bolo de laranja hoje para aproveitar a minha quarentena, talvez seja um processo. Não, não seja um processo, na verdade, seja um projeto. Certo? Estamos todos na mesma página? Legal. Dito isso, a gente começou então a entender como que a gente trabalha com um projeto dentro da organização, como que a gente começa a elaborar e construir as principais ideias de aplicação de um projeto dentro de uma empresa. E tudo isso começa com a definição do escopo do projeto e da estrutura analítica do projeto, que é onde a gente vai descrever tudo o que é necessário de uma forma detalhada para a gente colocar esse projeto em prática e entregar conforme os prazos que foram acordados inicialmente. Por que, que é necessário ter um escopo? Porque ali você vai apresentar para a sua diretoria, para o seu investidor, para o seu banco, o porquê que você precisa daquele investimento, ou porquê que você precisa que aquele projeto aconteça dentro da empresa. Às vezes vocês aí, no seu dia a dia de trabalho, agora principalmente fazendo home office, que é o que eu acredito que é o que está todo mundo fazendo, espero pelo menos que estejam fazendo, você pode ter identificado, por exemplo, que algum processo seu é lento, que algum software não funciona. Então você precisa trocar o software. E por isso você vai levantar dados primeiramente, mostrando o tanto de tempo, o tanto de refazimentos que você está tendo no seu processo, ou na equipe inteira, para poder solicitar um projeto. Só que você só não vai chegar no seu chefe ou na sua diretoria e falar: preciso de trocar o software. Se você só falar isso, não vão te atender. Você tem que chegar com a ideia, o plano já elaborado e pronto para ser colocado em prática. E por isso a gente começa com a estrutura analítica do projeto. A gente já viu aqui durante as aulas que o projeto ele vai ter as três principais variáveis, que é o escopo, o tempo e o custo.
Durante as aulas, a gente já falou sobre escopo, já desenvolvemos um escopo, já falamos também sobre tempo e hoje a gente tem que falar um pouco sobre o gerenciamento de custos. Na última aula que a gente teve juntos, a gente conversou um pouco sobre como que é realizado o gerenciamento de tempo dentro da elaboração de um projeto. A gente entendeu como que a gente pode construir um cronograma que ele seja realista e aplicado na realidade de um projeto. Então, a gente, quando começou a falar de elaboração de um cronograma de Gantt, que foi a ferramenta que eu pedi para vocês procurarem, a gente entendeu, então, que era necessário que se organizasse as etapas do nosso projeto de acordo com um sequenciamento lógico. E esse sequenciamento lógico, ele vai possibilitar com que a gente classifique as etapas de acordo com a sua procedência. Então, durante os nossos exercícios, a gente entendeu que se você pensa no tempo que cada processo individualmente demora para poder ser concluído, não necessariamente aquilo ali vai ser o tempo real de conclusão. Por quê? Porque existem etapas que a gente consegue fazer simultaneamente quando a gente vai realizar um projeto. Durante as aulas, a gente conversou sobre a construção de uma casa. A gente entendeu que a gente poderia fazer o orçamento de mão de obra, de matéria-prima ao mesmo tempo, a compra e a contratação poderia ser feito ao mesmo tempo. A gente entendeu também que existem processos dentro da construção da casa que também podem ser feitos ao mesmo tempo. O exercício que a gente fez na sala de aula, a gente falou sobre a parte elétrica e a parte hidráulica serem feitas ao mesmo tempo, que é possível. É possível, enquanto você está levantando paredes, você já esteja fazendo o buraco, sei lá, da janela. Pode ser que seja possível, eu não sei, nunca construí uma casa. Mas enfim, existem etapas que a gente pode fazer junto. Se a gente lembrar do evento que aconteceu recentemente, não tão recente assim, mas que foi a Copa do Mundo, a gente tinha etapas de construção que ficavam à mercê do clima. Então, se chovesse, você não poderia realizar aquelas atividades. Sabendo disso, o que você faz? Você prioriza essas etapas de entrega quando o dia está bom. Quando o dia não está bom, o que você faz? Você faz as coisas que você consegue fazer simultaneamente enquanto você não entrega essa etapa. Então, por isso é importante saber como que essas etapas interagem entre si, como elas vão se conversar, como elas vão se relacionar para a entrega do projeto entre si. Isso tudo está dentro da visão sistêmica da administração, tá? Vocês lembram o que é a teoria de sistemas da administração? Tudo se tudo que existe dentro de uma empresa, todos os setores, todas as atividades, elas se conversam, se relacionam e se influenciam. E a empresa, como é um sistema aberto, ela também está tá à mercê de influências externas, não só internas da organização, tá? Então, da mesma forma que a gente tem aí um viés de influência interna entre os processos, entre você não entregar o seu trabalho no prazo, ou entre o seu chefe não ir trabalhar, ou entre o seu colega faltar porque ele bebeu demais ontem. Tudo isso geram consequências, isso gera a necessidade de você construir estratégias para que as atividades e as entregas da empresa não parem. Da mesma forma, isso acontece dentro de um projeto, certo? Dito isso, vamos entrar então no tema da aula de hoje. Acho que 10 minutinhos aí foi suficiente para a gente recapitular. Lembraram onde a gente estava? Espero que sim, hein, Gustavo? Enfim, gente. Hoje a gente vai falar então sobre a última variável que ficou faltando a gente conversar durante esses dias, que é o gerenciamento de
Custos. Quando a gente fala de gerenciamento de custos, a gente vai falar da construção de orçamentos. Por que que a gente precisa construir um orçamento? Bom, a elaboração de um orçamento, ela influencia diretamente no desenvolvimento de um escopo de um projeto. É nessa etapa que você vai identificar o que é viável e o que não é viável para ser entregue, por exemplo. Se a gente voltar lá no exemplo da troca de software, você já tem hoje talvez um software rodando. Quando você começa a trabalhar com orçamento, você já vai ali mesmo identificar qual é o preço para trocar esse software. Se nesse momento você já julgar que isso não é importante ou que isso não é viável para a organização, você nem continua desenvolvendo o projeto, porque às vezes o custo é maior do que a sua empresa está disposta a pagar, certo? Então, nessa etapa de construção de projeto, você já vai começar a identificar quais são os processos que compõem esse projeto, que são viáveis ou que não são viáveis, quais você consegue ter uma segunda alternativa e quais você não consegue. E a partir daí, a gente começa a estruturar o nosso projeto e a nossa empresa de uma forma que você consiga, de fato, colocar esse projeto em prática. Existem hoje diversas formas de você elaborar um orçamento. Eu acredito que todo mundo já deve ter feito um orçamento pelo menos uma vez na vida. Se vocês não fizeram, por favor, gente, vamos fazer. Mas com certeza você já deve ter feito assim, sei lá, vou fazer uma festinha, passa no supermercado, vê quanto que tá a cerveja tal, a cerveja tal, a cerveja tal, o corote tal, a ousadia tal, o amendoim, o Cheetos, e você levanta um preço ali de tudo, vai na outra rede, vai no depósito, vai no atacado, e você vê onde que é mais viável você fazer a sua compra. Isso é a construção de um orçamento. Para a empresa, a mesma coisa. Você começa a pesquisar os preços de tudo que você precisa e começa a entender até que ponto você consegue de fato pagar por aquilo. Uma das ferramentas que são bem comum quando a gente precisa justificar o investimento em um projeto é a ROI, que é o retorno sobre o investimento. A ROI, eu vou deixar para vocês o material aqui na nossa plataforma, no Ava, tá? Para vocês estudarem também sobre retorno sobre o investimento, mas ele é o principal indicador para quando a gente vai dizer se um investimento é viável financeiramente. Como que ele é composto? Ele vai ser o valor que você gastou menos o valor que você investiu, dividido pelo valor que você investiu. Esse é um indicador que ele vai ser sempre em percentual e ele é do tipo quanto maior, melhor, certo? Por quê? O ROI você vai entender em quanto tempo, de fato, você vai ter um retorno daquilo de que você vai estar botando. Então, se você me diz, poxa, eu preciso trocar um software. Beleza, você está dizendo que a gente tem problema, tem lentidão, mas em quanto tempo que é viável isso daí, para a gente ter um retorno que seja considerável? Em quanto tempo eu pago esse investimento? Isso eu vou conseguir responder através da ROI. Vou dar um exemplo da minha vida, porque não é porque a gente está à distância que eu não vou falar de mim. É, bom, gente, durante a faculdade teve um momento que a vanzinha, que era o único transporte que a gente tinha lá na faculdade para sair do centro para o campus, que era uma diferença de 5 quilômetros, sem contar o que a gente andava lá dentro, porque não tinha ônibus, tá? A vanzinha custava R$ 1 quando eu entrei na faculdade. Em um ano ela passou para R$ 2. E eu pegava 2 vanzinhas por dia. Eu pensei, poxa, vou comprar uma bicicleta. Porque R$ 2 por dia, já sou de ida, mais R$ 2 de volta, R$ 4, R$ 20 na semana, R$ 100 no mês. R$ 100 no mês é o valor de uma mensalidade de bicicleta. Talvez eu compre uma bicicleta com R$ 100. Eu sei que esse cálculo não é aplicado na ROI, tá? Mas ele foi o cálculo que eu
fiz para entender em quanto tempo, andando de bicicleta, eu economizaria o valor que eu gastaria na vanzinha. Então, eu fiz essa troca de pesos e medidas e ainda pensei, vou emagrecer, vou ficar saudável, e até que eu cheguei na conclusão que realmente valia a pena, que em 2, 3 meses eu teria o valor de uma bicicleta nova, economizado. Então eu peguei um gasto que eu teria e transformei no investimento. E o ROI é a mesma coisa. Eu posso pensar, poxa, se eu estou tendo atraso na entrega porque o meu software, sei lá, o meu sistema de logística é uma bosta, o que eu posso fazer para que esse sistema de logística funcione? Trocar o sistema, contratar uma nova equipe? Pode ser. Quanto que eu gasto com, quanto que eu tenho de perdas por causa de processos ou pessoas que não têm, às vezes, competência para trabalhar no sistema de logística? Em quanto tempo que será que se eu fizer essa troca da equipe ou essa troca do sistema ou esse novo processo, em quanto tempo será que vai valer a pena para mim em questão de retorno sobre investimento? Quanto que eu tenho que investir, talvez, para trocar quem trabalha na logística? Quanto eu tenho que investir para poder, sei lá, contratar uma consultoria que pode vir aqui na minha empresa, estudar o meu processo e construir um novo processo? E como que isso resulta para a minha empresa? Como que isso vai resultar para o meu cliente final? Isso é importante, tá? Então, quando a gente começa a falar de custos dentro de processos, é isso que eu estou querendo dizer, certo? Bom, então a gente entendeu a necessidade de sim encontrar o retorno que determinado investimento vai trazer para a empresa. Da mesma forma, um projeto, ok? A gente tem, quando se fala de gerenciamento de custos, dentro de projetos, a gente tem duas estimativas que a gente costuma utilizar, tá? Primeira a estimativa bottom-up. Bottom, baixo, up, cima. Então, a estimativa bottom-up, como uma forma de a gente conseguir detalhar o custo do projeto, você às vezes não sabe quanto custa para construir, sei lá, uma casa, mas você sabe me dizer quanto que custa um quilo de areia e você sabe quantos quilos de areia vai ser utilizado. Então, a estimativa bottom-up, a gente começa a pegar esses pequenos componentes do projeto, que a gente tem o valor, que a gente sabe quanto custa, e começa a construir a etapa como um todo. Então, se eu não sei, por exemplo, quanto que eu vou gastar na parte hidráulica, eu começo a ir apontando o que eu sei que o quanto custa dentro da parte hidráulica. Sei lá, tubos e conexões, Tigre, fiz a propaganda. As torneiras, o chuveiro, sei lá, um encanamento, eu começo a trabalhar com as coisas que eu tenho noção de quanto custam. E a partir daí, eu vou construir a etapa hidráulica. É claro que esses valores, num geral, não necessariamente representam o valor que vai ser pago na realidade. Só que é uma estimativa, não é o orçamento. Isso daqui eu estou estimando quanto que eu provavelmente vá gastar com esse meu projeto nessa etapa, ok? Pegando dos pequenos processos, das pequenas etapas, uma por uma, depois eu consigo juntar isso e fazer uma estimativa do projeto. Quanto que vai custar essa casa? Quanto que vai custar, sei lá, o bolo de aniversário do Gustavo? Quanto que vai custar para o Matheus fazer um projeto para mim? Não sei. Então, essa estimativa a gente consegue construir uma noção de aonde a gente quer chegar, tá? Além dessa estimativa bottom-up, a gente tem também a estimativa paramétrica. A estimativa paramétrica, ela vai utilizar como base dados estatísticos. Como assim dados estatísticos? Novamente, a gente sabe que quando a gente está falando de estimativa, a gente está estimando. Se a gente está estimando, a gente não tem um dado real.
E dentro da estimativa paramétrica, a gente vai basear a nossa construção de orçamento com base em outros dados que a gente tem, tanto nosso quanto de outras pessoas ou de outras empresas que podem já ter ocorrido. Como assim? Por exemplo, eu não sei quanto custa fazer uma casa, mas a Miriam, que já construiu uma casa, sabe quanto é que é. Eu não sei quanto que é para eu, sei lá, viajar para a Austrália, fazer um intercâmbio. Mas quem já foi para lá, ou quem já fez essa viagem, ou quem já organizou essa viagem, sabe me dizer que eu posso ir diretamente nessa pessoa, perguntar: quanto que foi que você gastou? Ponto. O que você fez? Quanto tempo você ficou? Qual era o seu orçamento por dia? E com base nisso, eu trago para minha realidade e começo a fazer uma estimativa sobre o quanto talvez eu vá gastar com esses processos. Para o pessoal que casou aí na sala, quanto você gastou na sua festa? Eu quero fazer minha festa de casamento agora em junho, por exemplo. Eu não sei quanto que eu vou gastar com DJ, quanto que eu vou gastar com decoração. Então eu vou em todo mundo que eu conheço que já casou, que organizou festa, que fez festa e vou perguntar: quanto que você gastou? Quantas pessoas que tinham na sua festa? Quantas opções de janta que tinha? Quantas opções de sobremesa? Que bebida que você deu? Tinha drink? Só tinha caipirinha? Pô, sacanagem, hein? Tem que ter pelo menos um uísque, hein? Fica a dica se alguém me chamar para uma festa, tá? Mas com base nisso, a gente começa a construir, de fato, o quanto que a gente provavelmente vai gastar nesse nosso projeto. Porque se eu não sei com precisão, eu consigo estimar o mais próximo da realidade. Por exemplo, se uma empresa vai construir uma praça e ela nunca construiu uma praça antes, ela vai em outra empresa que já construiu uma praça e vai ver quanto que foi gasto, como é que foi. Se eu sou uma empresa que quero aumentar um galpão, e eu já aumentei um galpão em outro estado, em outra filial, eu vou pegar os dados que eu gastei no outro galpão, vou trazer para a nova realidade, vou ver o que eu consigo aproveitar e eu já consigo estimar o quanto que eu vou gastar nesse novo galpão, certo? Bom, então essas duas estimativas, novamente, são estimativas. Elas têm como intuito ajudar você a construir a base de custo que você vai ter que ter para colocar o seu projeto em prática, certo? É... Bom, então a gente tem aí, até agora, três ferramentas que vão ser utilizadas dentro do gerenciamento de custos, tá? Depois eu vou colocar para vocês o material no Ava para vocês poderem acessar também. É, A próxima ferramenta que a gente vai utilizar para falar de custos dentro de projeto é da linha base de custos. Como assim a linha base de custos? Bom, a linha base de custos, ela é nada mais que um orçamento que ele é dividido em fases. Como assim um orçamento dividido em fases? Ele é um orçamento que você vai entender o nível de dinheiro que você precisa ter em cada etapa do projeto. Por quê? Não necessariamente você precisa ter toda a grana no começo do seu projeto. Às vezes você pode, sei lá, você sabe que você vai ganhar R$ 10.000 hoje, R$ 10.000 mês que vem, R$ 10.000 daqui a 5 meses. Então, com base nessa entrada de dinheiro que você vai ter, você organiza o seu projeto. Você sabe também, se a gente já fez essas estimativas bottom-up, a paramétrica, fez o orçamento, fez o ROI, a gente já sabe também quando que a gente vai precisar de dinheiro no projeto. A gente sabe qual etapa que eu vou gastar mais. Por exemplo, se eu vou construir uma casa, talvez fazer a laje seja a etapa que eu gaste mais dinheiro. Ou não, mas talvez no início ali do meu projeto de construção de casa, você bater a laje seja uma parte que você precisa de um investimento maior.
depois, sei lá, o acabamento, que provavelmente deve ser onde vai a maior parte da grana quando a gente vai construir uma casa. Então, se eu sei que no acabamento eu preciso ter dinheiro, eu vou direcionar o meu orçamento, eu vou direcionar os meus recursos, talvez para as etapas finais do projeto. Eu vou começar, talvez, o meu projeto, sei lá, em junho, porque eu sei que em novembro eu vou estar terminando a casa, em novembro eu tenho 13º, vou sair de férias em dezembro, e eu vou ter uma entrada de dinheiro aí que eu vou conseguir investir em acabamento na minha casa, para poder entregar o meu projeto na data que eu quero entregar, certo? Então, como que a gente vai construir? A gente vai ter dois eixos, como todo gráfico. A gente vai ter o eixo vertical vai ser o eixo de custo e o eixo horizontal vai ser o eixo de tempo. Então, a gente vai construir com base nisso o quanto de dinheiro, qual é o nível de dinheiro que eu vou ter que ter com o orçamento, com o andamento do meu projeto até o final. Então, se eu vou pensar, logicamente, que essa vai ser uma linha que ela vai sempre crescer até que ela vai estabilizar. Porque eu vou começar adquirindo coisas, vou comprar coisas, vou contratar mão de obra, vou gastar com logística, com consultoria, com qualidade, e minha linha vai estar ali, ó, só crescendo. E vão ter momentos que eu vou estar parado, porque, pô, comprei tudo que eu queria, contratei minha mão de obra, minha linha subiu, pá. Aí o cara tá ali usando a mão de obra, tá usando o meu material, tá construindo, tá fazendo as coisas que tem que fazer de entrega. Então tá estabilizada essa minha linha de gasto, porque tudo que ele precisa tá ali, tá tudo pago, tudo comprado. Então vai ser uma linha contínua. E em determinado momento eu tenho que investir mais. E lógico que vai crescer novamente essa minha linha base. Então, o que acontece é que o quê? A gente vai ter a construção dessa linha de acordo com o que for utilizado durante o processo. A linha base de custos, ela é tão necessária quanto o cronograma de Gantt. E a linha base de custos, ela vai se conversar diretamente com o cronograma. Porque se eu sei quanto tempo que eu demoro para fazer cada etapa, se eu sei quanto que eu vou gastar em cada etapa, eu consigo juntar essas duas informações no mesmo lugar, no mesmo PowerPoint, sei lá, no mesmo Excel, e colocar essas duas informações de forma conjunta. Uma coisa que é importante que a gente converse aqui, só para frisar, é que todo esse processo que a gente está tendo de construção de orçamento, de detalhamento de processos, em questão de construção de tempo, ele tem que sempre levar em consideração todos os riscos que envolvem o projeto. A gente ainda vai falar de gerenciamento de risco, mas se eu sei que eu posso ter atrasos, se eu sei que o meu pedreiro pode não vir trabalhar nesse final de semana, se eu sei que talvez esse material pode não ser suficiente, o que eu vou fazer? Eu vou estimar a mais. Lembre-se do exemplo que eu dei do meu irmão em sala de aula, que não previu direito, que não previu com riscos, que não previu com o material não ser suficiente e teve problemas depois. Então, quando a gente vai trabalhar com o escopo de um projeto, quando a gente vai detalhar um projeto, a gente tem que sempre se atentar para detalhar ele de fato, para a gente dar as informações que realmente precisam ter nesse projeto. E sempre a mais. Você tem que pensar numa atividade e não pensar se ela demora 5 minutos, você, sei lá, pensa quanto tempo que demora se der um problema nessa atividade. Se você vai fazer um bolo, por exemplo, e acaba um gás, quanto tempo será que demora para você substituir o gás? Se você vai fazer um bolo e acaba o leite, em quanto tempo você consegue colocar outro leite? Então, isso a gente tem que utilizar para poder construir os nossos cronogramas e o nosso orçamento. Porque se eu falei assim, ah, poxa, eu gasto 250 ml de leite, isso é um quarto do valor de um leite. O leite, sei lá, custa R$ 2, então é 50 centavos que eu vou gastar. Beleza, mas e se você perder a receita? Se você, na hora que quebrou o ovo estava estragado, você perdeu o ovo e o leite, o que você já tinha botado lá. Será que você gastou só 50 centavos? Não, não gastou. Então a gente tem que levar em consideração o custo
caso a gente tenha alguma perda, ou caso a gente tenha que realizar um novo processo, ou repetir o processo quantas vezes forem necessárias. Então, a partir daí, a gente consegue, de fato, dizer se um projeto é viável ou se ele não é viável. Certo, gente? Bom, então a gente começa a entrar na parte da divisão das fases do projeto, porque a gente já dividiu as etapas, né, em cronograma, e a gente entra aqui em custos fazendo a mesma coisa. Então a gente vai pegar, por exemplo, nessa parte de construção de linha base de custos, quanto de recurso que é necessário para que eu entregue a etapa. Então, o que que acontece? Eu vou começar a construir, de fato, o meu orçamento base. Então, eu vou pensar, nesse momento eu preciso de tantos volumes de dinheiro, sei lá, R$ 500, só para fazer meus orçamentos, só para, sei lá, visitar a loja, visitar buffet. Nesse momento eu preciso de tanto, sei lá, mais R$ 2.000 para já fazer as compras. E identificando os orçamentos, eu consigo estimar o quanto de recurso que eu vou precisar no final do projeto. E uma coisa que é importante, que a gente não falou, eu vou precisar estimar o quanto que eu vou gastar com essa etapa e da onde eu vou tirar esse dinheiro, certo? Bom, então a gente vai começar a construir por etapas o quanto que a gente vai gastar. A gente já pensou, lembrando lá da estimativa bottom-up, a gente começou a estimar as pequenas etapas e a gente chegou na etapa final para a conclusão do nosso projeto. E quando a gente vai construir, então, esse orçamento, a gente vai considerar as horas ociosas de trabalho, os períodos de avaliação. Como assim hora ociosa de trabalho? Quando você está aí no seu trabalho, não está fazendo nada, está ali no WhatsApp, quando você, sei lá, se ausenta, tudo isso entra para a contabilização dos custos. Se a gente tem que contratar uma consultoria, por exemplo, para fazer a troca de um software, eu tenho que contabilizar quanto que eu vou gastar com essa consultoria. Eu tenho que contabilizar quanto tempo que ela vai ficar aqui na minha empresa. Eu tenho que pensar dessa forma porque eu começo a dividir o custo por horas. Vai chegar no momento que eu vou começar a entender que o meu custo não é só isso ou só aquilo, que o meu custo é tudo isso. E quando a gente fala de um projeto, isso é extremamente importante, porque você vai conseguir definir as suas métricas de avaliação a partir disso. Então, a gente começa a se precaver e a desenvolver formas de garantir com que essas entregas aconteçam. Então, por exemplo, a gente estava falando de estimar detalhadamente, considerando atrasos, horas ociosas, quebras, perdas e tudo que pode impedir o andamento do projeto. Se eu não faço isso, vai faltar dinheiro. Mas se eu faço isso, pode ser que lá na frente eu não precise. Se eu não precisei, vai sobrar dinheiro, provavelmente. Provavelmente eu acabo entregando o meu projeto antes, se deu tudo certo. O que que vai acontecer se você tiver um projeto e você gastar o dobro de valor do orçamento que foi estimado? Você vai ser mal visto pelos seus superiores. Por quê? Primeiro, porque você não soube fazer a estimativa. Segundo, que você dobrou o orçamento. Agora, o que que acontece se você usar metade do tempo e do orçamento que você estimou? Pô, o pessoal vai falar assim: caraca, o cara mandou muito bem. Ele estimou que ia gastar R$ 100.000 em 2 meses para fazer o projeto, ele gastou R$ 50.000 em um mês. Esse cara, ó, gestor, hein? Parabéns. Essa é a diferença de quem consegue trabalhar de uma forma detalhada e de quem não consegue. Eu sempre peço para vocês em sala de aula para que vocês façam tudo de forma detalhada, porque vocês têm o costume de ser objetivo quando vão construir qualquer coisa, e ser objetivo é bom para alguns momentos, só que quando a gente está trabalhando com a parte de criação, de detalhamento,
de projeto, principalmente, ou de qualquer outra coisa dentro da empresa que você está trabalhando em processo criativo, é muito importante que você detalhe, é muito importante que você tenha a capacidade de prever quais são os cenários que podem ocorrer caso você ande com esse projeto, por exemplo. É importante que você consiga prever, por exemplo, quando o seu fornecedor não vai trazer o seu produto. Porque se você consegue prever isso, você consegue ter uma ação. Caso não venha esse produto, o que que eu vou fazer? Pô, vou fazer tal coisa. Para quem aí fez festa de casamento, por exemplo, você pediu para ter lírios da paz decorando seu salão. Chegou no dia, o fornecedor de lírio da paz, o lírio tava feio pra cacete. O que que você fez? Correu atrás, saiu do salão e mandou alguém correr atrás de outra folha, de outra flor. Pô, você está ali casando, você não quer ter que tomar decisão, você quer se arrumar, você quer só ser feliz esse dia. Então, por exemplo, se você sabe que pode ser que a flor que você queria não chegue, você já fala para quem está organizando, fala assim, ó, se não tiver lírio, sei lá, bota uma margarida, bota uma orquídea, sei lá o nome de flor também. Bota uma samambaia. Mas você já dá uma saída para caso não tenha o plano A, você já tem o plano B, o plano C, o plano D, o plano G, tudo definido. Porque isso que vai fazer com que você não tenha dor de cabeça na hora de andar com o projeto. Certo, gente? Bom, ainda temos algumas coisas para falar dentro de dentro de custos. Vou finalizar, tá? E vou deixar para vocês uma atividade que vocês já na verdade já estão construindo, né? Que é o escopo do projeto. Então, a partir do que a gente está falando, vocês precisam o quê? Pegar o que já foi construído dentro do escopo, o que já foi construído dentro do cronograma e construir também uma linha base de custos, construir um orçamento para o projeto que vocês aí estão em mãos, certo? Isso daí vocês precisam subir para mim na plataforma ou enviar no e-mail, certo? E a gente vai se conversando. Logo mais, eu estou disponibilizando para vocês uma outra aula, que aí vai ser para a gente finalizar o que a gente está falando sobre custos e também para a gente poder tirar algumas dúvidas e falar de tudo que a gente está conversando como um todo, para já preparar vocês aí para o restante do conteúdo. Vocês têm meu e-mail, para quem ainda não anotou, é o celiospupo@gmail.com. Se vocês tiverem dúvida em relação a qualquer coisa que eu estou passando aqui, vocês podem me enviar, tá? Que a gente vai alinhando aos poucos. Certinho? Espero que todos estejam bem, fiquem em casa, lavem as mãos toda hora, se sair de casa principalmente. Evitem contatos, evitem aglomerações, fiquem a salvo, que logo mais a gente está junto e já a gente sai desse surto aí que está deixando todo mundo sem saber como é que vai ser amanhã. Fiquem perto da sua família, se protejam e até já, gente.